Olá amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Eric, o que tá começando aqui no canal mais um vídeo, dessa vez um vídeo muito sério sobre Grey's Anatomy, porque não é algo que tá vindo só de mim, eu acho que isso aqui tá sendo uma resposta geral de vocês, porque eu tenho lido bastante os comentários nos meus últimos vídeos, que infelizmente chegou um momento tão temido da gente conversar um pouco mais sobre o andamento e como a nossa queridíssima série Grey's Anatomy realmente está. A situação que ultimamente tem ficado bem complicado devido a tudo que estava acontecendo nos bastidores, o que está acontecendo com os roteiros, com toda a escrita da Krista Vernoff, que não tá tão legal. E eu acho que eu realmente precisava vir até aqui conversar com vocês o que tá acontecendo de verdade e também não só eu conversar, como eu sempre digo, os vídeos aqui do canal são sempre uma ponte pra gente criar uma boa discussão. E então vocês podem aproveitar os comentários e não poupar palavras, podem escrever bastante. Então o que eu for comentando, cada tópico eu gostaria que vocês fossem automaticamente falando a opinião de vocês sobre o tópico que eu estiver comentando. Nem que vocês tenham que fazer 10 comentários, eu quero muito que vocês interajam bastante, porque eu quero realmente entender como cada um tá pensando sobre a situação atual da série. E de verdade é muito importante para a gente entender como tá o geral da opinião na base de fãs de Grey's Anatomy. Só pra gente não perder o costume, vamos passar aqui a nossa vinheta. O primeiro ponto que eu queria levantar hoje é porque eu acho que a maior parte dos comentários que eu tenho lido em relação a isso é de muita gente comentando que depois que o Alex saiu da série, que aquilo tinha sido a gota d'água para eles e que Grey's Anatomy simplesmente não era mais o mesmo. Você realmente concorda com essa afirmação? A minha opinião sobre isso é que Grey's Anatomy já não tem sido a mesma já faz algum tempo. Eu acho que a série começou a perder a essência Grey's Anatomy que ela tinha lá no comecinho. Digamos que ali a partir da 11ª ou 12ª temporada. Foi por ali que eu senti que as coisas realmente começaram a desandar bastante. Não foi uma mega mudança tão grave, eles vieram com calma e a série foi perdendo o seu fôlego aos pouquinhos. Mas eu acho que quando a gente diz que a série está perdendo a essência, nós não estamos falando totalmente da série em geral. Eu acho que nós estamos falando de personagens queridos que foram saindo no decorrer do tempo. Uma das coisas que eu mais me lembro de quando eu tinha aulas de roteiro na faculdade, e uma frase que a minha professora me disse que me marcou muito, é a seguinte: uma história boa não sustenta um personagem bom, mas um personagem bom sustenta uma história ruim. Talvez isso seja uma grande verdade do que está acontecendo hoje em Grey's Anatomy. Pelo menos quando a série começou a desandar ali em alguma temporada, que eu não quero ficar pontuando, eu quero que vocês digam pra vocês qual foi a temporada que as coisas começaram a sair um pouco dos trilhos, porque nós tínhamos personagens bons ainda, então as tramas conseguiam se sustentar justamente porque nós amávamos aqueles personagens. E eu acho que é por isso que a saída de personagens específicos são tão dolorosos pra gente em Grey's Anatomy. Nós aprendemos a sustentar o nosso amor pela série nesses grandes e incríveis personagens que nós criamos um vínculo no decorrer do tempo. Posso estar enganado? Posso, mas pelo menos essa é a minha análise pessoal de como eu vejo porque a saída do Alex é tão dolorosa em nós espectadores. E ainda falando daquele tópico em específico sobre a história ser boa ou a história ser ruim. Eu acho que nós tínhamos histórias boas e personagens incríveis um dia em Grey's Anatomy. Eu realmente acho que nós tivemos, não é à toa que tanta gente acaba se viciando na série quando logo começa a assistir. É uma coisa tão forte, mais forte do que nós até mesmo. E eu acho que se você gosta da série e está assistindo esse vídeo, você deve ter passado por isso, assim como eu passei. Eu acho que é por isso que a gente se identifica tanto, porque nós passamos por coisas desse jeito. Nós começamos a assistir a série, de repente, do nada, assim, você terminou o primeiro episódio e falou: cara, isso foi muito legal, que massa. E de repente você começou o segundo episódio, terceiro episódio, quarto.
daqui a pouco você não conseguia mais parar de assistir a série. E assim nós chegamos e fomos assistindo sem parar, porque nós ficamos consumidos pela série que simplesmente nos encantava e fazia a gente continuar sem parar. No começo nós tínhamos a Shonda Rhimes escrevendo os episódios e construindo os personagens. Acontece que nós tínhamos histórias incríveis, porque a Shonda Rhimes realmente é muito talentosa. Eu acho que atualmente nós temos pouquíssimos escritores que são tão talentosos como a Shonda Rhimes, que estão sempre em alta, sempre em destaque, porque todas as histórias que eles fazem praticamente são mega sucessos, né? Não é à toa que a Shonda Rhimes tá aí, Scandal, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy, todas essas produções com o dedinho da Shonda Rhimes. E então dá pra ver ali que a Shonda Rhimes é mesmo um posto de sucesso, porque ela sabe muito bem do que ela tá fazendo. Acontece que a Shonda Rhimes acabou crescendo bastante e eu fico muito feliz por ela, e novas oportunidades de novos projetos foram surgindo. O que aconteceu é que a Shonda acabou largando um pouco Grey's Anatomy e deixando para outros escritores. Entre esses escritores eu tenho que destacar a Krista Vernoff, né, que é a atual escritora e showrunner de Grey's Anatomy. A Krista Vernoff, ela tem os seus talentos, eu acho que ela tem sim os seus momentos. Não dá pra negar que um dos melhores episódios de Grey's Anatomy estava quando a showrunner era a Krista. No caso, eu tô falando do episódio do corredor com as mulheres, aquele episódio que é simplesmente lindo demais. E aquele episódio tem como créditos a Krista Vernoff, então não dá pra negar. Eu acho que a Krista é aquele tipo de showrunner que faz as coisas conforme ela quer. Ela não percebe muito bem como as coisas foram no passado, talvez justamente pela Shonda pensar de um jeito e a Krista pensar de outro. Os arcos que foram criados pela Shonda, a Krista não goste muito e acaba não dando o destaque que eles queriam, mesmo os fãs tendo se apegado àqueles arcos criados pela Shonda originalmente. E justamente a Krista não sabe dessa prioridade certa para os arcos que realmente precisam de atenção, que os fãs querem atenção. É bem aquilo de eu sou fã, eu quero fanservice, eu quero que as coisas aconteçam para os personagens que eu gosto. Afinal, Grey's Anatomy, querendo ou não, é meio que a nossa novelinha pessoal, nossa série novelinha que a gente simplesmente não consegue desgrudar. Então tem sim disso, não dá pra negar que a gente quer que as coisas aconteçam. E pela Krista não ver esse lado, ver esses arcos que foram da Shonda um dia, que agora são dela e ela não explorando muito bem, ela acaba criando novos arcos que muitas vezes as pessoas simplesmente não gostam tanto. Como por exemplo, o exemplo mais recente, eu acho que Jackson e Maggie, mas eu acho que a rejeição ali foi tão grande que até ela se tocou que não estava dando certo. Em histórias lineares, a Krista ela não consegue fazer um trabalho muito bom em criar uma mega trama que vai se ligando no decorrer da temporada e que vai te mantendo instigado todos os episódios. Ela simplesmente não consegue fazer isso, e é uma das coisas que a Shonda Rhimes mais consegue fazer. Então acaba que às vezes a gente fica meio sem vontade de assistir os episódios porque não tem essa ligação. Por exemplo, vocês lembram a temporada em que a Izzy ficava vendo o Danny que já estava morto? Sempre foi um mistério que foi se arrastando pelos episódios, e aquele mistério a gente continuava tentando desvendar no decorrer da temporada, e isso meio que foi prendendo a gente na série, porque a gente realmente queria desvendar aquele mistério. Quando em alguma temporada da Krista Vernoff que a gente viu alguma coisa sequer parecida como essa acontecer, a gente tinha assim alguns arcos ligados que ligavam 1, 2, 3 episódios, alguns casos que voltavam no decorrer, mas nunca tinha uma coisa que te motivava a continuar assistindo Grey's Anatomy como a Shonda Rhimes faz. O ponto da Krista Vernoff, que ela é aquele tipo de escritor que você chama quando você quer fazer um mega episódio especial, porque nisso ela entende muito bem. Ela consegue criar uma história com um começo, meio e fim, contanto que essa história não seja uma temporada inteira. Ela consegue fazer histórias curtas, muito bem desenvolvidas e muito bem feitas, mas ela não é muito boa em escrever temporadas inteiras que tem que prender pessoas por muito e muito tempo, como é o caso de uma temporada com 20 e tantos episódios, entendeu? Comenta pra mim se você concorda pelo menos com o meu ponto de vista em relação a Krista Vernoff e não sei, enfim. Agora, o debate que eu queria trazer por último é justamente aquela coisa do
Será que eu quero continuar assistindo Grey's Anatomy? Será que eu vou parar? Eu vou continuar? Eu vou falar a minha opinião e depois que vocês ouvirem a minha opinião, vocês comentam pra mim a opinião de vocês e a decisão de vocês. Vocês não precisam tomar uma decisão, é claro, é só mesmo pra gente debater aqui de forma saudável. Grey's Anatomy é uma série que está presente na minha vida há muitos anos. E não só isso, Grey's Anatomy é aquele tipo de série que acaba ensinando pra gente muitas coisas. Eu acho que Grey's sempre teve uma proposta social muito forte, sempre teve casos, sempre teve uma mensagem muito positiva como série e com certeza isso influenciou muitas pessoas de forma positiva também. Que hoje Grey's é aquele tipo de série histórica pra gente, que não importa o que aconteça, não importa quais são as dificuldades, nós sempre vamos acabar voltando em algum momento para assistir a série, justamente porque nós não conseguimos ficar sem ela. Afinal, durante tanto tempo, a série acabou entrando na nossa rotina, entrando nos nossos hábitos. E eu acho que quando alguma coisa consegue chegar tão fundo dentro da gente, acaba se tornando uma parte da gente também. Por isso, Grey's Anatomy com certeza é uma série que eu tenho tanto carinho justamente porque ela fez parte da minha vida. E mesmo tudo isso que tá acontecendo, eu sei que não tá legal, essa 16ª temporada tá totalmente perdida, sem rumo, mas pela história que eu tenho com Grey's Anatomy, eu vou continuar assistindo a série, eu vou continuar vendo a Meredith Grey, que é o personagem que eu mais amo de todos, assim, porque é a série que eu tenho na minha história, na minha rotina, e é uma série que eu não consigo largar. Agora sim, eu quero que vocês tenham a opinião de vocês, se vocês vão deixar a série, se vocês também se identificaram como a série parte da rotina. Eu sei que muitos não se identificaram também, porque cada um tem a sua própria experiência, né? E uma das coisas, assim, que também tá me dando uma expectativa de não me fazer largar a série é porque na 17ª temporada foi anunciado que a Shonda Rhimes vai voltar a escrever Grey's Anatomy e a Kristen Verhoeven vai ficar um pouco de lado para a Shonda Rhimes voltar ao trono de Grey's Anatomy e fazer a história do jeito dela. Por outro lado, o fato da Shonda Rhimes estar voltando agora também pode indicar que talvez a 17ª temporada seja a última temporada da série, o que não seria tão difícil de imaginar. Afinal, a série nos últimos anos, por mais que ela tenha bastante audiência ainda, ela tem caído constantemente e eu acho que se eles pararem agora enquanto a audiência ainda está alta, eles só têm a ganhar. Eles poderiam muito bem tentar trazer uma história nova com base em Grey's Anatomy futuramente, mas por enquanto eu acho que a série só tende a cair mais e mais, porque é um ciclo sem fim. Quanto mais tempo a série continuar, mais forte vai ser a queda dela. Bom, eu acho que esse aqui foi o debate que eu queria trazer com vocês. Não esquece, eu quero muito ver esses comentários lotados de opiniões de vocês. Eu quero ler cada um desses comentários, eu vou tentar ler o máximo que der de tudo que aparecer aí. Eu vou perder dias, afinal estamos de quarentena, é o que temos pra fazer. Vou ficar lendo a opinião de vocês, certo? Não esquece de comentar então, me segue lá no Instagram e no Twitter, que são redes sociais que nós temos um contato muito mais direto. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.